regida pelos contrafortes das altas montanhas de Minas, driblando o tempo, maneira latina, ainda parece menina. Isto é Leopoldina. Quando era jovem, eu frequentava muito o Clube Leopoldina. Lá era um clube de muitos eventos, tinha muitos bailes bons. O que mais me marcou nessa época foi os bailes de debutantes que tinham aqui, feito pela dona Juraci Barbosa, que vinham os artistas da Globo, tipo assim, Marcos Paulo, vários artistas. Então eram bailes muito bonitos, que a gente dançava, tinha orquestras boas, tinha conjuntos muito bons. Nessa época do Clube Leopoldina, os carnavais do Clube Leopoldina era muito bom, que hoje eu vejo que faz muita falta pra gente, o Clube Leopoldina. Maria das Dores Ventos. Aonde você trabalhava quando você era criança? Meus pais. Seus pais, você trabalhava fazendo? Pistoleiro, capinar, plantação. Plantava o quê? Arroz, feijão, milho. Trabalhava muito? Passear, sair, beber, vestir. Faz isso. Tudo, né? Isso mesmo. Amanhã você pode passar lá naquele fio da batida no Reis ali. Eu tô sentado na deixa, só tomar esse escola. Cozinheira. O que você sabe cozinhar? Muitas coisas. Estamos entrevistando o professor Sr. Valdemar Pedro Antônio. Sr. Valdemar, pode contar uma lembrança de Leopoldina? Bom, eu vou contar uma lembrança de Leopoldina, mais precisamente na questão tradicional da educação de um filho. Eu hoje, em qualquer lugar que eu coma, com exceção dos restaurantes, ao terminar, eu simplesmente levanto e coloco o prato na pia. Isto é resultante simplesmente de uma educação bem tradicional que mamãe fazia com os filhos. Ela dizia o seguinte: olha, se quem deixa o prato na mesa, Nossa Senhora vira as costas. E temeroso disto, até hoje, eu tenho o hábito de, ao terminar a minha refeição, pegar meu prato, me levantar e colocar na pia. Outra experiência muito importante é com relação às mangas que estão aqui. A mamãe dizia que manga com leite fazia mal. E depois eu vim saber que tudo isto era um estereótipo dos donos de fazenda que proibiam os escravos da ordenha tomar o leite porque não dava para controlar. E as mangas, como eram frutos abundantes nas fazendas, eles criavam esse estereótipo. E certo dia eu chupei uma manga e fui tomar leite, comecei a chorar pensando que fosse morrer. Estamos entrevistando a Simone. Oi, amada! Tudo bem, querida? Então, Simone, nos fala assim, uma lembrança, assim, uma coisa, uma recordação que você tem, assim, da cidade de Leopoldina. Ei, queridos, boa noite! Amada, boa noite! Boa noite, amado! Boa noite! Olha, gente, eu tenho uma lembrança muito boa de Leopoldina, apesar de estar na flor da idade, apenas 35 aninhos. Leopoldina, pra mim, me lembra cultura, música, então nada melhor do que eu me lembrar do conservatório. Uhul! Aqui no conservatório eu cresci, desde 6 anos de idade me encontrei aqui e aqui permaneço. Então minha melhor lembrança é essa linda escola, que é o meu amor, o meu coração. Bom, gente, eu sinto muita saudade quando a rodoviária na Praça Félix Martins, ali era um lugar muito animado,
muito movimento na plena praça. Todo mundo gostava de passear ali. Era encontro de jovens, de casais à noite. Quando a gente arrumava uma namorada, a gente ficava passeando em torno da praça, sentava nos bancos, que era bem cuidado. A praça era mais bonita do que hoje. Essa é a minha melhor lembrança de Leopoldina. Eu tenho a melhor memória da minha adolescência aqui em Leopoldina. Eu estudava em Leopoldina, ficava na casa da minha avó na Chácara da Nalzeira. Então, a melhor memória que eu tenho é dessa época. Era uma cidade boa para se viver ainda, não existia esse tipo de violência que está acontecendo em Leopoldina, já está acontecendo em Leopoldina, muito embora em pequenas intensidades, né? Em relação à cidade grande, tipo São Paulo, até Juiz de Fora já tem, Rio, entendeu? Então aquela época era muito bom para se viver. Você poderia sair qualquer hora da noite, não tinha perigo. Você era garoto e ia para a escola sozinho, entendeu? Era muito mais tranquilo. Isto é Leopoldina. Meu pai era administrador de fazenda, ele era agricultor, morávamos em fazenda, nessas belas fazendas que existem até hoje, não ativas, no município de Leopoldina. E eu tinha um grande sonho, que era visitar essa Praça Félix Martins. E essa praça me remete a uma recordação muito grande. Nos Estados Unidos, um discurso famoso do Martin Luther King, ele fala a célebre expressão I have a dream, eu tenho um sonho, que meus filhos não vivenciem, não participem e não da discriminação e do preconceito. O Nelson Mandela lutou pelo apartheid na África do Sul. A gente estudava isso na história e, para mim, era só lá que existiam esses problemas de segregação racial. E nós vivenciamos isso em plena Praça Félix Martins. Isso me deixou chocada e profundamente decepcionada. Mineira gostosa. Aqui de Leopoldina, que na época assim, de menina, de mocinha, era que o Teatro Alencar, ali na Botejip, né? Ele também era cinema e passava os filmes da época mesmo, os filmes novos. E eu era muito fã de cinema, eu adorava, eu vibrava com aquilo. E eu tenho até hoje a música que tocava antes do filme começar. Então era como se fosse um aviso que o filme ia começar. Então a música, eu vou cantar assim, sem ninguém reparar, porque eu não sei cantar, é aquela Olha Serenata de Schubert, que era então isso só aquela música já começava, aquilo mexia comigo. E quando eu entrava naquele prédio antigo, né, com aquelas colunas, e aquelas cadeiras, e aquele escuro, e naquela época tinha as galerias, né, que eles chamavam as torrinhas, e sempre tinha aquela história de uma paquera também, que às vezes ia sentar perto de um de outro e tal, e a gente escutava aquela música, já com aquela música e a entrada no cinema, já é o sonho começava. A minha melhor memória de Leopoldina é sol e neve. Sabe por quê? Porque eu adoro os brinquedos, tomar sorvete, tomar milkshake e várias coisas. Também posso chupar pirulito e bala. É só isso. Olha pro lado, olha pro outro. Isto é Leopoldina, sonora verdade, mineira gostosa.
vida tão calma, mas te querem no fundo da alma. Isso é Leopoldina, sonora verdade, mineira gostosa, minha cidade. Centenária vaidade, retendo o tempo, sentindo saudades, seus melhores momentos, águas passadas, já são gotas de chuva, filosofia de estrada, com literatura, rimas quebradas.